eu tenho na minha cabeça, um tempo atrás, eu achava praticamente impossível fazer jejuns prolongados, que é diferente do que a gente está falando aqui. A gente está falando de jejum intermitente. E tem os jejuns mais prolongados. E eu tenho alguns amigos que começaram a fazer isso, eu falei, poxa, deixa eu entrar nessa história. Conheci um australiano, tem até um documentário dele, que ele ficou 30 dias sem comer. Eu fiquei muito impressionado, eu falei, poxa, como é que isso é possível, né? Tudo que a gente aprendeu sobre fome, sobre como as pessoas vivem, e questão de inanição. E aí eu comecei a fazer, comecei com um dia, outro dia eu fiz 2 dias, outro dia eu fiz 3 dias, e eu vi que depois que eu passo das 24 horas, a dor ela diminui consideravelmente. Nessas situações eu fiz com água, chá e café. Obviamente que sem açúcar. Deu para dar uma baita ajudada. Eu sei que o jejum tem uma relação direta com o anti-aging, né? O anti-envelhecimento. Qual que é a relação de quem está fazendo jejum intermitente ou jejuns prolongados com o envelhecimento? Então, só para antes de começar, tem alguns protocolos de jejum. Então, os jejuns intermitentes, eles podem ter 16 horas, tá? Eles podem ter 24 horas, existe o jejum de 2 dias, que 2 dias por semana a pessoa não come durante 24 horas, também é um protocolo. Esses protocolos, eu recomendo, acho que a pessoa, lógico que ela tem que ter um nutricionista junto, tem que ter um médico nutrólogo junto, eu recomendo. Os jejuns prolongados, eu não recomendo, porque você pode fazer acompanhado por um médico, mas ele tem uma chance de dar problema, tá? Por que ele tem uma chance de dar problema? Por exemplo, se você não souber como voltar a se alimentar, você pode ter a síndrome da realimentação, que aí você vai ter um monte de açúcar no sangue, você vai desequilibrar a entrada e saída de eletrólitos da sua célula, e isso pode causar efeitos colaterais bastante graves e até levar à morte. Uma pessoa que está em jejum prolongado, pessoa que fez 2 semanas ou fez 30 dias de jejum, se ela não tiver acompanhada para voltar a comer, a primeira refeição vai matá-la. Então isso é uma coisa importante. Não recomendo jejuns prolongados. Sem acompanhamento. Sem acompanhamento, tá? Agora, tanto o jejum intermitente quanto os jejuns maiores prolongados, e eu vou preferir falar do jejum intermitente aqui, já que eu não recomendo outro, eles vão fazer com que sua célula gere um processo chamado autofagia celular. Tá? Que foi um prêmio Nobel, né? Que foi um prêmio Nobel, se eu não me engano, em 2015. Eu posso estar errado no ano, tá? Eu não tô lembrando exatamente. Mas que é prêmio Nobel, é prêmio Nobel. Exatamente, foi um japonês, também não lembro do nome dele, mas um japonês ganhou o prêmio Nobel, creio que em 2015, pelos mecanismos de autofagia celular. A sua célula, quando você está no jejum, ela vai se voltar para dentro e ela vai digerir partes dela que são uma espécie de lixo celular. Ou seja, o jejum promove uma limpeza no seu corpo. E isso está ligado a aumento em longevidade. Tá? E na verdade, assim, a maior evidência científica que existe é que nós já sabemos hoje. Você quer viver mais? Faça restrição calórica. Tem muitas pesquisas, deu certo em camundongo, deu certo em porco, deu certo em cachorro, deu certo em primatas, e os indivíduos que estão fazendo essa restrição aparecem que nos marcadores biológicos, que um deles é o telômero que nós já falamos, existem outros marcadores biológicos de envelhecimento, estão envelhecendo mais lentamente. Só que, cara, comer restrição calórica pro resto da vida é ruim, tá? Não é uma coisa legal. E o que os estudos estão mostrando hoje que o jejum intermitente, a maior parte dos estudos nessa área testou jejuns de 24 horas, não o protocolo mais comum de 16, tá? Então o que já foi, o protocolo de 16 pode dar certo? Pode, mas o que foi estudado em relação à longevidade? Jejuns de 24 horas, e esses jejuns de 24 horas têm um efeito muito parecido na longevidade à restrição calórica. Então seria uma maneira de você, sem precisar comer tão pouco, ter os benefícios da restrição calórica. Aí existem diversos marcadores biomoleculares, bioquímicos ligados a isso, e o principal deles é a formação de sirtuínas, são algumas substâncias que são produzidas no nosso corpo que nos farão viver mais, ou seja, vão desacelerar nosso envelhecimento biológico.